Boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha bem simples, mas que pouco usada, que é a gratidão, né? Nós vamos ler o Salmo. Deixa eu botar meus óculos assim. Nós vamos ler o Salmo 92. E o Salmo 92, ele nos fala um pouco da gratidão, né? Que todos nós devemos ser gratos, gratos por ter um novo dia, gratos por ter alimentação na mesa, gratos por ter uma família bem estruturada. Enfim, temos que ser gratos em tudo que formos fazer. Nada é mera coincidência, nada é o acaso. Tudo que nos acontece são permissões de Deus, que muitas pessoas acham que eu fui contemplado com um carro, que sorte. Não existe sorte. Quando Deus quer, Ele faz. Então e até nisso temos que ser gratos. Então vamos ler aqui o Salmo 92, o verso 1 e 2, que diz: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Aqui Deus nos mostra sobre a gratidão, né? Temos que agradecer a Deus por tudo, por tudo. Ontem eu estava naquele hospital com meu filho, mas ali eu agradeci a Deus, porque até nos nossos momentos ruins, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele sabe, porque Ele nos colocou ali, porque Ele nos levou a um determinado lugar. Deus sabe. Então temos que louvar a Deus sempre, sempre, sempre. O Salmo 107, ele também fala sobre a gratidão e a bondade de Deus. Ele diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a tua benignidade é para sempre. Irmãos, o amor de Deus é tão maravilhoso, que é indescritível falar do amor de Deus. Porque quantas vezes nós somos negligentes com o Senhor, quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado para ir em busca de outras coisas que nós sabemos que não agradam a Deus, mas nós não queremos ver o que Deus tem para nos dar, o que Deus tem para nos oferecer. E muitas vezes quando acontece algo, a gente não tem esse discernimento de agradecer a Deus, né? Sempre achamos que são meras coincidências, são coisas do acaso, né? Acaso não existe. Deus, Ele faz tudo no momento dEle, no tempo dEle. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Nada que Deus faz, Ele deixa a gente sem
uma resposta, um porquê, né? E temos que aprender a agradar a Deus em todos os nossos momentos, ao nos levantarmos, porque cada vez que nos levantamos, Deus nos dá um novo livro para escrevermos nossa história, como eu já falei aqui. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de vida, enquanto muitos não acordam, enquanto muitos não têm o dom, a oportunidade que a gente tem de acordar todo dia pelas manhãs, mesmo nos nossos momentos super difíceis. A gente tem que ter aquele tempinho para agradecer a Deus e pedir perdão. Perdão também é uma coisa bem gratificante. Se alguém te ferir, se alguém te machucar com palavras, que possamos ter a humildade que Deus teve de pedir perdão. É difícil. É difícil quando alguém nos fere com palavras. É difícil quando alguém nos calunia. É difícil quando alguém olha pra gente torto, por simplesmente não gostar da gente, não ir com a nossa cara, né? E a gente ter o discernimento de pedir perdão, mesmo quando a gente está certo. Perdão é uma palavrinha tão pequenininha, mas que tem um poder tão grande, tão imensurável, e que muitos não usam, que muitos não estão nem aí. Acho que porque foi ferido, porque alguém machucou, porque alguém disse palavras que não devia, tem que retrucar da mesma forma. É por isso que existe tanta violência por esse mundo, porque as pessoas não sabem pedir perdão, as pessoas não sabem se desculpar. É por isso que tem muita família se destruindo por causa disso. A gente não pode ir muito longe. Se lermos a parábola do filho pródigo, o filho pródigo ele foi meio ganancioso, digamos assim, né? Porque ele queria que o pai dele distribuísse todos os bens com ele. E ele simplesmente fez como muitos filhos fazem. Botou as costas, a bolsa nas costas e pé no mundo. Mas tem muitos filhos pródigos na vida hoje em dia que vão embora, mas que retornam para os seus lares e pedem perdão. Eu me vejo um pouco no lugar do filho pródigo. Ele teve tudo, ele tinha tudo, e por talvez ganância, ele disse, eu vou embora, eu vou viver a minha vida, me divertir com amigos, com mulheres. Mas acho que ele nunca pensou que o dinheiro dele fosse acabar. Porque quando o dinheiro é gasto de uma forma que não é lícito, ele acaba rápido. E aí até você recuperar, você tem que ralar um bocadinho. Então, o filho pródigo, ele
ele sofreu muitas coisas nesse tempo que ele passou fora de casa. Mas eu também acredito que o pai dele sempre entregou a vida dele nas mãos de Deus. Eu acredito que ele tinha essa certeza no coração de que Deus iria trazer o filho dele de volta e que iriam fazer um grande banquete. Mas, como sempre existem os invejosos, né? O filho pródigo tinha um irmão que, devido a ele ter trabalhado com o pai, ter estado junto com o pai, ter estado lado a lado com o pai, nunca ter abandonado, o pai nunca deu um carneiro para ele comemorar com os amigos. E quando o filho pródigo, ele passou por todas as provas que ele poderia ter passado, comendo restos de comida de porcos, passando fome, passando necessidade, aquilo deve ter afligido muito o pai do filho pródigo, porque quem é pai, quem é mãe e que tem os filhos pródigos distantes por alguma eventualidade da vida, seja pelas drogas, por algum outro vício, pela prostituição, eles ficam de coração apertado, porque eles não sabem se o filho está dormindo bem, se o filho está se alimentando bem, se o filho trocou de roupa, se o filho trocou o calçado. Então isso aflige o coração do pai e de uma mãe, que a gente não sabe. Muitas vezes as mães, elas agem dessa forma, né? Elas não sabem como estão os seus filhos pródigos, que saíram sem destino. E aqui em Marcos 9, 23, 23, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, se você pode perdoar, você pode crer que será perdoado, que será bem sucedido. Se tudo que você fizer, você colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo na sua vida. A sua vida vai mudar. A sua relação com a sua família vai mudar. As portas vão se abrir. As portas de emprego. E até aquele filho pródigo que está tão longe, ele vai voltar. Então, o filho pródigo, ele foi embora, gastou tudo que tinha. Como todos sabemos, a história do filho pródigo, passou por maus bocados. E aí ele pensou: meu Deus, na casa do meu pai há tanta bonança, há tanta fartura, e eu aqui, por teimosia, que muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes fazemos coisas por teimosia, sem saber que lá na frente a gente paga um preçozinho, seja ele pequeno ou grande, mas a gente paga por sermos teimosos. Muitas vezes as pessoas nos alertam: olha, não vai por ali porque não tá, o caminho não é bom, mas por teimosia a gente vai. Então o filho pródigo, ele foi teimoso e ele foi por um caminho que ele não sabia o que iria acontecer. Mas Deus teve misericórdia dele porque o pai dele orou
E quando os nossos pais oram por nós, por mais longe que a gente esteja, por mais que estejamos em um caminho mau, e um pai e uma mãe chega a orar por nós, Deus está ali escutando a oração, escutando, vendo a lágrima dos pais, da mãe, vendo a mãe de joelho, muitas vezes sem forças para orar, para pedir pelo filho, sem saber se o filho vai voltar vivo ou morto. Mas eles intercedem por seus filhos e Deus ouve a oração, porque Deus ouve a oração dos justos, e ainda mais a oração de um pai, de uma mãe, porque, como Deus diz na Bíblia, que a mãe pode esquecer do filho, mas Deus jamais esquece. Então, mesmo eu creio que o pai do filho pródigo, ele intercedeu muito pelo filho, pediu muito para o filho voltar. E ele voltou. Ele colocou na cabeça e disse, ensaiou as palavras, né? Eu até imagino ele parado, tomando coragem, porque o que ele fez não foi correto, mas ele tomando coragem e ele disse, respirou fundo e disse, eu vou até a casa do meu pai, porque lá tem fartura, eu não preciso estar passando fome, porque o meu pai tem como me ajudar, e vou pedir ao meu pai para ser um dos servos dele. O que ele fez foi tão ruim que ele sentiu na pele. Então ele queria que o pai desse a oportunidade a ele, mas que ele sendo servo do pai, ele trabalhando para o pai, né? E ele andou, caminhou e ficou de frente à casa. É bom porque a gente fica imaginando essas cenas. Ele ficou em frente à casa e lá de longe o pai viu o filho e como o coração dele se encheu de alegria. Porque ele disse, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Então Deus atendeu as orações do pai do filho pródigo. E aí ele correu ao abraço do filho. É tão bom imaginar essa cena, porque pai é pai, mãe é mãe. Então quando um filho se distancia, um filho se perde, igual a ovelha perdida, e a mãe e o pai intercedem por seu filho, que Deus dá a oportunidade do filho voltar, é uma alegria imensa para um pai, é uma alegria imensa para o filho também, para a mãe. E ali ele correu ao encontro do filho e o abraçou. E ele disse, pai, perdoa-me, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Como ele foi humilde, como ele pediu perdão ao pai e pediu perdão a Deus. Então, o pai olhou para ele com tanto amor, com tanto carinho, como só um pai ou uma mãe pode olhar, e o abraçou e pediu que os servos vestissem as melhores roupas, as melhores alpercatas e fizessem um banquete, uma festa, porque o filho dele estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Então fizeram aquela grande festa, mas tinha um invejoso, que era o irmão dele. Ele se achava no direito do pai dar pelo menos um carneiro, um cordeiro, para que ele fosse celebrar com os amigos. E o pai nunca fez. Então ele viu aquele rebuliço e perguntou a um dos servos,
que aconteceu? Que festa é essa? E o céu respondeu: o teu irmão voltou. Ele estava perdido, mas foi achado. E o teu pai mandou colocar as melhores roupas, as melhores alpercadas e dar um grande banquete. E aquilo irou o irmão. Tenho certeza que o irmão sentiu a ira no coração. Poxa, eu aqui há tanto tempo com meu pai, trabalhando, dando duro. Meu pai nunca me deu um carneirinho para matar com os meus amigos, fazer um banquete com os meus amigos. Mas Deus sabe. E o filho sempre esteve ali perto do pai. Ele não pediu os bens dele. Ele ficou ali, ao lado do pai, trabalhando, colhendo, ajudando o pai. E aí ele chegou com aquela ira perto do pai e disse: meu pai, estou há tanto tempo contigo e tu nunca me deste um carneiro para mim celebrar com os meus amigos. E o pai foi sábio, porque nessas horas pai e mãe tem que ser sábio. E ele disse: meu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado. O teu irmão estava morto, mas Deus ressuscitou. E você já está há muito tempo comigo. Vamos, entre e participe da festa. Mas ele não entrou, ele não participou da festa, porque ele achou que o pai deveria ter feito isso com ele, né? Ter dado algo para ele comemorar com os amigos. Mas muitas vezes a gente pede aos nossos pais algo que eles não podem nos dar. E foi o que aconteceu com o pai do filho pródigo. Ele podia dar o carneiro ao filho para o filho celebrar com os amigos. Mas ele estava tão focado e sabia que Deus iria ouvir as orações dele para o filho dele voltar. E o filho dele voltou. E foi aquela tamanha festa, aquela tamanha felicidade. Então, rolou o perdão. O filho pediu perdão ao pai. E o filho ainda disse: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu errei, eu pequei contra ti. E ele simplesmente de braços abertos recebeu o filho. Como muitos e muitos fazem. Muitos pais fazem isso, muitas mães fazem isso. E é um alívio. E o filho começa a dar gosto ao pai. Se a gente ler aqui em Lucas, capítulo 1, verso 37, nós vamos ver aqui: e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então essa mulher que é relatada na Bíblia é Ana. Ana, como todos nós sabemos, ela não podia ter filhos. E ela sempre pedia a Deus por um filho, ela sempre intercedia a Deus por um filho. E um dia Ana chegou e estava chorando muito. E Eucana olhou para ela. Não, Eucana foi o que Ana conheceu. Mas chegou o sacerdote e olhou para ela e disse: Eli. Chegou para Ana e fez: estás embriagada, mulher? E Ana disse a ele: não, meu senhor, eu não bebo nem vinho, nem outras coisas. Eu estou clamando ao meu Deus por um filho.
E ele olhou para Ana e disse: vá em paz, a tua petição será atendida. Ele era um sacerdote, digamos assim. E Ana, ela prometeu o filho dela a Deus. Disse: Senhor, se tu me der o filho que eu tanto espero, que eu tanto almejo, ele será teu. Então Deus realmente fez Ana engravidar após anos de Samuel. E Samuel, ela voltou lá em Eli, ela conheceu Eucana e ela voltou lá no templo de Eli e disse que Samuel seria criado com Eli. Eu imagino a dor de Ana, porque quem é mãe é tão difícil a gente dar um filho, né? Mas naquele tempo, as mães que não poderiam gerar filhos, elas davam seus filhos a Deus, né? Era como se fosse o sacrifício delas a Deus. Então Ana fez isso. Ana deu Samuel para Samuel morar com Eli, porque Samuel seria um grande profeta de Deus. Então, irmãos, meus amigos, vamos ser como Ana, ter a nossa fé, ter a nossa gratidão, porque depois que ela engravidou, que ela teve Samuel, ela voltou e pediu e agradeceu a Deus. Então é onde a gente fala da gratidão, né? De muitos e muitos. E do perdão do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele chegou para o pai e disse que não era digno de ser chamado de filho, que queria trabalhar como o servo. Mas o pai, com tanta alegria, com tanta emoção no coração, fez aquele banquete, roupas novas, alpercatas novas e perdoou o filho. Então, a chave de hoje, chave X de hoje, é perdão e gratidão. Se alguém te ferir, perdoa. A Bíblia diz que a gente tem que virar o rosto, né? Para dar na outra face. E tem que perdoar 70 vezes 7. Coisas que ninguém faz. Porque é difícil perdoar quando somos feridos, quando somos machucados. Mas se orarmos com fé, pedimos a Deus, Deus vai tirando essa mágoa, esse ressentimento de nossos corações. E venceremos. Seremos mais do que vencedores. Porque a mágoa, ela traz tanta coisa ruim, a gente adoece por estar, por estar magoado com alguém. Quando a gente está machucado, a gente sofre. As palavras ficam aqui e no coração. Então a gente tem que pedir a Deus perdão, primeiramente. E se possível for, mesmo que a pessoa tenha errado com você ter o discernimento, porque Deus lhe dá sabedoria, você pede sabedoria a Deus e Ele lhe dá sabedoria para que você chegue até essa pessoa e peça perdão a ela, mesmo você não tendo errado. Mas, se ela te feriu, se ela te machucou, ou vice-versa, que ninguém quer dar o braço a torcer, todo mundo quer ser o dono do eu. Eu não fiz, então eu não vou atrás. Mas, se a gente quer seguir como Deus manda na Bíblia, temos que
Desculpa, gente, que chegou. Chegou alguém aqui. Mas voltando ao nosso vídeo. Se a gente quer seguir conforme a palavra de Deus, crente todos nós somos. O difícil é seguir a Deus. Evangélicos tem muitos, mas seguir o que Deus nos ensina na palavra é muito difícil. Perdoar é muito complicado. Dar outra face para bater, ninguém faz isso. Mas temos que aprender a perdoar, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, aprendemos a perdoar. O perdão é a base de tudo. E a gratidão. Vamos agradecer a Deus todos os momentos das nossas vidas. Não é toda hora, ai Senhor, obrigado por isso. Ai Senhor, eu te agradeço por isso. Não. Agradecer pelo amanhã, agradecer pelo pão, agradecer por mais um dia que Ele nos concede em abrir os olhos. Agradecer pela cura que nos foi dada, tanto físico como espiritualmente. Agradecer pelos nossos entes queridos de estarem bem. Pedir a proteção de Deus sobre eles. E vamos aprender a perdoar, por mais que estejamos errados. Por mais que estejamos certos, como muitos acham, né? Mas a gente der o primeiro passo, tudo começa no primeiro passo. Se a gente der o primeiro passo, a gente consegue. Deus sabe de todas as coisas. Então fica aí a nossa conversa de hoje sobre o perdão e sobre a gratidão. São duas coisas meio complicadas, mas que podemos fazer, que podemos chegar e fazer. Perdoar 70 vezes 7. Tentar perdoar 70 vezes 7. E sermos gratos a tudo. Se inscreve no nosso canal, deixa o likezinho, ativa o sinalzinho para receber os nossos novos vídeos, as nossas abordagens de assunto. E não esquece, Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, Deus, tudo que você fizer, coloca Deus em primeiro lugar, na frente de tudo, que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos vocês. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!